Olá, programa Interação no ar novamente. Hoje, com o grupo social Canta Brasil. Vamos conversar primeiramente com o Rubielso Medeiros, fundador do movimento. Rubielso. E aí, Gustavo. Grande prazer te ter aqui, viu? Sabe que sou um grande fã dessa iniciativa, uma das iniciativas mais sérias que já conheci no campo social. Quero conversar contigo e a gente passar uma realidade que a gente vê, do que está acontecendo, conseguir fazer um conceito de pontos, de mostrar as realidades da sociedade que a gente enxerga na mídia e aquela que muitas vezes é excluída ou que só aparece em grandes manchetes catastróficas, que são as comunidades mais carentes. Sim. Eu queria também que mostrasse o que tem de bom, e o Canta Brasil é alguma coisa que tem de bom, que foi construído ao longo dos anos, muito em cima de um mérito, de um trabalho seu. Gostaria que você preparasse esse terreno para o Canta Brasil, na apresentação que virá na sequência da Pamela, hoje coordenadora executiva, contando a sua história, de como nasceu o Canta Brasil, as dificuldades que você passou e os valores que você teve que encontrar e lidar, né, os valores naquilo que você luta, no que você acredita, para que as coisas e os sonhos aconteçam. Conta pra gente um pouco. Vamos lá. Bom, Canta Brasil eu sempre digo que nasceu com a minha história de vida, né? Mesmo hoje eu não participando mais do Canta Brasil de Canoas, nem no Canta Brasil de Porto Alegre, morando em Florianópolis, acho que quando eu nasci, o Canta Brasil já estava lá embutido na relação entre eu e a minha mãe. O Canta Brasil ele é um sentimento entre mãe e filho, né? Era a preocupação da minha mãe, porque na época eu era um cara que mentia muito, roubava muito, fugi de casa aos 14 anos. Era viciado. Em várias coisas, né? Já era homossexual? Também, né? Também. Então, assim, eu era tudo que o jovem de uma escola, eu era bolsista, não podia ser. Era gay, era viciado, roubava, mentia, trabalhava na noite. E eu venho de uma família pobre, mas muito bem organizada, né? Meus irmãos todos têm curso superior agora, pouco tempo. Minha mãe é professora. Meu pai é um poeta da vida e tá sempre sendo feliz. Mas assim, eu até os 14 anos eu tive uma educação boa, estudei até a 8ª série sem reprovar. Eu vim de uma cidade que é Canoas, que não tem teatro até hoje, né? Então é uma cidade que culturalmente tem poucas coisas. E daí eu sempre quis ser artista. E meu pai dizia, filho de pobre não pode ser artista. E eu dizia, eu vou ser artista. Daí na minha família todo mundo começa a trabalhar desde pequeno como office boy. Eu não quis, com 13 anos eu saí de casa, fui trabalhar na noite, fui para São Paulo. Todos os meus amigos morreram, só eu fiquei vivo. E daí, com 18 anos, eu voltei pra casa. Você, na noite, você dançava, né? Dançava na noite, fazia performance, cuspia fogo, fazia circo. Era um grande artista, pelo que eu ouvi dizer. Pois é. Mas depois que eu estudei, ficou melhor. E daí, com 18 anos, quando os meus amigos morreram, a minha mãe estava começando uma onda de voluntariado na região sul do Brasil. O programa Amigos da Escola estava chegando no sul, parceiros voluntários. E um dia, num domingo, quando a minha família tinha trégua, assim, na hora de um programa de televisão, entrou uma vinheta da Parceiros Voluntários e a minha mãe, vai fazer um trabalho voluntário. Daí eu disse pra eles assim, pobre trabalhando pra pobre vai dar mais pobre. Eu acho que não faz sentido. E só pro pessoal entender também, Rubielso, quando você tava naquele momento... Você estava pesando o quê? 140 quilos? 120, eu cheguei a 120 quilos. Então, depressivo, gordo, autoestima baixa. Era um momento muito delicado da sua vida. Eu ia morrer. Eu não morri por causa da minha mãe, por causa do Canta Brasil, né? E de vários amigos que eu tive nessa caminhada. Mas daí eu acreditei no trabalho voluntário por um segundo. E eu não trabalhava, eu ficava dormindo o dia inteiro, de noite ia pra noite, eu roubava, fazia as minhas correrias. E daí um dia eu fui dar aula, daí eu conheci a Pamela, a Patrícia, que são duas meninas que estão até hoje tocando Canta Brasil. E no momento que eu entrei na escola Bento Gonçalves, no bairro Matias Velho, que é um bairro que tem 80 mil habitantes, conhecido pelo índice de degradação social, pela pobreza, pela miséria, e nem é tanto assim. Hoje o bairro está super organizado. Mas nessa época, primeiro a Patrícia e a Pamela eram crianças. A Patrícia e a Pamela tinham 9 anos, hoje elas têm 19. E os índices da Matias Velho e dos demais de assassinatos são dos mais altos do Brasil. São dos mais altos do Brasil. Ainda são. Sim. Morre mais gente lá do que no Vidigal e na Rocinha. Sim. Na verdade, no Guajuviras, que é um bairro do outro lado da cidade, é um dos mais perigosos do Brasil. A Matias também. Hoje o Guajuviras já bateu a Matias. Né? Mas Matias tem 80 mil habitantes. Desses 80 mil habitantes, 40 mil são jovens. Desses 40 mil, mais da metade estão desempregados ou não sabem o que eles querem da vida. Então eu entrei num momento especial. Assim, eu comecei a acreditar no potencial da juventude, da comunidade. Em função do trabalho voluntário e da fé da minha mãe, eu comecei a acreditar em mim. E a partir dali foi um trabalho ao contrário, né? A Matias saía só nas páginas policiais ou em alguns problemas
voltados a roubo, escola com problema. E depois que o Canta Brasil surge em 1999, começa a sair nos cadernos de cultura. Hoje sai no Brasil inteiro, né? E tu é um cara que ajuda a gente bastante. Mas eu acho que o Canta Brasil ele vem exatamente para isso, para tirar o Matias Velho das páginas policiais e levar para o caderno de cultura. E através daí mudar a minha vida e no momento que eu tô bem, tudo que tá em volta começa a ficar bem, né? Como é que foi o pulo do gato que nós chamamos? Onde é que deu o verdadeiro estalo? Quando é que mudou o Canta Brasil? Porque o Canta Brasil, os ensaios eram na rua, né? Durante 8 anos, se não me engano. Então o Rubialson juntava as turminhas de criança, pedia licença para as mães, ou seja, já assumir uma grande responsabilidade. Sim. Né? Para tentar instruir essas crianças e incluí-las, né, numa realidade mais estruturada, né? Formar esses indivíduos de uma forma que eles tivessem mais força, mais estrutura, exatamente, né, mais qualidade em como encarar o mundo, através do canto e da dança. Né? Quando é que mudou? Cara, 99 foi bem difícil, a gente fazia pedágio na rua ainda, era artista de rua, passava o chapéu. Em 2000 foi complicado. 2001, quando a sociedade canoense começa a se envolver, os jornalistas, o governo, começa a mudar. Mas em 2007, em 2006 a gente conheceu o Afro-Reg. E ali foi antes e depois do Afro-Reg. Né? E o Júnior, que é um líder comunitário no Rio de Janeiro, que hoje é um empreendedor, o coordenador da Afro-Reg. É um grande amigo, por sinal. Exatamente. Nós gostamos muito dele, eles fazem realmente um grande trabalho e ajudou muito o Canta Brasil. Não, na verdade é antes e depois do Afro-Reg, né? O Júnior já vinha com aquela batida do Afro-Reg, da reunião entre o morro e o asfalto no Rio de Janeiro, que é uma coisa muito difícil, porque lá o perigo é maior. E daí o Júnior veio com toda a expertise do empreendedorismo social, de a gente não ter aquela postura de coitadinho, de pedinte, de fazer com que a gente, em vez de buscar patrocínio, fosse pedir esmola. Não. E o Júnior sempre dizia que a gente tinha que se profissionalizar. Então, ouvindo o Júnior e toda a rede que o Júnior trouxe junto, a família Gil, o Gil, a Barra Malho, a Rede Globo, enfim. Gabriel Pensador, Taíde do Rap, a própria RBS aqui também, a Ubra TV, que é parceira do Canta Brasil há 4 anos. A Ubra, inclusive, dá bolsas de a Ubra tem apoio na universidade, alguns jovens. A gente já teve uns especiais com a Ubra TV, então a gente tem uma relação muito próxima, porque a Ubra e outras entidades são poucas que fazem um trabalho de responsabilidade social. O Rubialson é cineasta formado pela Ubra. Exatamente, né? Me formei em cinema, em tecnologias, em audiovisual. Agora estou indo fazer um mestrado lá em Santa Catarina. E eu acreditei. Eu acho que é quando as pessoas começam a acreditar numa verdade. E essa verdade faz sentido não só para uma pessoa, para as outras, a coisa funciona. E aonde que o Afro-Reg, então, conseguiu catalisar esse processo? A rede de relacionamento, né? O Afro-Reg... acho que abriu, o Júnior não foi nem um pouco egoísta e levou a gente para dentro da casa da família Gil, para dentro da casa da Elba Ramalho, para a relação com o empresariado gaúcho, nos aproximou do IEE, nos aproximou do Lidisul, nos aproximou de várias entidades que fizeram a diferença. E as meninas e eu, quando a gente foi para a universidade e começou a formatar um pouco as nossas ideias, a gente viu que a gente tinha que pegar a expertise do mundo privado, porque o terceiro setor ele ainda está se organizando no Brasil, não existe uma legislação específica, então a gente aprende algumas coisas interessantes com o mundo privado, e hoje a Natura, o Itaú, o Walmart, que são nossos apoiadores, além do patrocínio, trazem um pouco de conhecimento. Eu acho que é isso o grande pulo do Canta Brasil. É a união da comunidade, do conhecimento e da escola. Tecnologia de gestão também que as empresas conseguem trazer para dentro. Não só os recursos financeiros. Acho que o recurso é o que toda empresa tem que fazer. Auxiliar com seu patrimônio a comunidade em torno. Mas a expertise, o conhecimento é muito mais importante que o dinheiro. Muito bem, Rubialson. Fantástico depoimento, viu? É realmente uma satisfação a gente conhecer o trabalho do Canta Brasil. A gente vai poder desenvolver um pouco mais no nosso segundo bloco. E, Rubialson, eu queria agradecer você estar aqui com a gente, agradecer pelo trabalho que nasceu com você. Eu realmente sou um grande incentivador do Canta Brasil, sou uma testemunha, na verdade, do trabalho e do mérito do Canta Brasil e dos resultados que tem. O Canta Brasil desenvolveu metodologia, ele tem realmente um índice de profissionalização maior do que muitas empresas grandes que eu conheço. E eu acho que o mais fantástico disso, muitas vezes a gente ouve a humildade que tem o pessoal do Canta Brasil todo. Muitas vezes eu ouço eles dizerem: Canta Brasil foi um sucesso muito em razão de você, de você, de você. Não, o Canta Brasil é um sucesso por mérito próprio deles. Eles conseguiram se preparar, eles conseguiram se desenvolver e eles conseguiram construir
um produto de qualidade que dê credibilidade a grandes empresas para atelarem as suas marcas e que possam dar esse canal de investimento e de troca de gestão. As empresas não investem em vocês só porque elas precisam, elas investem em vocês porque vocês são bons e têm muita credibilidade. Parabéns pelo trabalho, viu? Vamos lá. Te agradeço estar aqui com a gente. Né? No segundo bloco, gostaria de estar aí com a Pâmela para conhecer um pouco mais do contabilismo. Desejar muito sucesso no grupo da Matias que vocês têm no trabalho que estão implantando lá em Santa Catarina, viu? Valeu, parabéns aí para vocês. Muito obrigado. Falou. Fiquem conosco no próximo bloco.